Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz. Estamos no estudo de número 25, nesta obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. O capítulo que estamos estudando atualmente é o capítulo 12, chamado Preparação de Experiências. E estamos acompanhando as experiências de André Luiz no setor do planejamento reencarnatório. Para auxiliar Segismundo, Acelino e Raquel, André Luiz está acompanhando como funciona o processo para a reencarnação, o planejamento, quem pode participar desse planejamento, quais as exigências, os requisitos necessários e que naquele setor há 2 exemplares de corpos físicos, masculino e feminino, em tamanho real, demonstrando como funciona o corpo humano, seus órgãos, as veias, artérias e todas as demandas necessárias para a formação de um corpo físico. André Luiz, então, está refletindo sobre como é importante trabalhar essas questões para planejar-se a reencarnação e que ele desconhecia esse nível de aprofundamento que existe nas colônias espirituais. Continuemos então a análise desse capítulo quando André Luiz, refletindo junto a Alexandre, percebem que nós devemos muito à máquina humana, como diz aí Alexandre. Para a nossa elevação na vida eterna, nós precisamos da experiência na carne, e isso é proporcionado pelo corpo físico, idealizado por Jesus, pelos cientistas cósmicos que prepararam e formaram, constituíram esses corpos na sua essência. No microscópio, certamente avançado deles, que proporcionou o crescimento gradual do embrião, do feto, até o corpo de um adulto. E como todas essas informações estão armazenadas nos genes, inseridas por esses cientistas da espiritualidade que elaboraram e formaram esse corpo. Uma informação também que tivemos no último estudo é que constantes aprimoramentos são feitos ainda. O corpo já foi idealizado, é utilizado há milênios, mas até hoje eles continuam realizando adaptações, melhoramentos, se assim podemos dizer. Alexandre, então, faz a reflexão de que nós não conseguimos sequer enxergar e compreender o débito que temos para o nosso corpo físico, essa máquina humana utilizada para a nossa elevação. André Luiz, ainda assombrado com aqueles modelos que ele tinha visto, o modelo do corpo masculino e feminino que estavam ali naquele setor, Alexandre então diz a ele: todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém
do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Já refletimos sobre essa parte no final do último estudo, justamente com essa reflexão, que nós não conseguimos enxergar o quanto devemos à máquina humana, à máquina orgânica. Embora hesitante, André Luiz perguntou: todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Ou seja, em todas as colônias espirituais existem esses setores de planejamento reencarnatório, de idealização do corpo físico? Alexandre respondeu com sua delicadeza habitual: em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico, que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Então, todas as colônias superiores têm esses setores, como uma espécie de homenagem ao corpo físico, por justamente proporcionar os benefícios da evolução. André Luiz diz, então: recordei, porém, que o meu pai terrestre um dia voltara à experiência carnal, procedendo das zonas francamente inferiores. E a nota de rodapé é: vide Nosso Lar. No livro Nosso Lar, portanto, tem essa história do pai de André Luiz, que, segundo ele, voltou a reencarnar procedendo direto de zonas inferiores, ou seja, do umbral ele reencarnou diretamente. Nós vamos estudar ainda o livro Nosso Lar no futuro. Então André Luiz pergunta, se recordando do seu pai: e aqueles que regressam à crosta partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Olha que pergunta interessante. As pessoas que não passam pelas colônias, os espíritos que vão da zona umbralina direto para a Terra, eles têm esse auxílio de preparação, de planejamento reencarnatório? Desejando imprimir à pergunta a mais viva sinceridade, acrescentei: meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou faz algum tempo à esfera carnal em condições bem amargas. Alexandre interrompeu o curso da frase e ponderou. Compreendemos. Se era ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda, e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados de nosso plano. Então, Alexandre inicia a resposta dizendo que no exemplo que André Luiz deu do pai dele, que foi de uma zona inferior direto para a Terra, se ele tinha a razão esclarecida, ainda que não fosse iluminada, ele teve auxílio, ele teve ajuda. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores, situados em posições mais altas, que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Nós já vimos aqui que espíritos inferiores, espíritos apegados à matéria, não participam do planejamento reencarnatório. Mas isso não significa que eles estão abandonados. Eles estão envolvidos por espíritos superiores que ficam responsáveis pela idealização das suas reencarnações, de acordo com as suas necessidades. Nós já vimos isso no livro Memórias de um Suicida. Me recordo bem que espíritos que não tinham qualquer condição de participar do planejamento reencarnatório recebiam o auxílio direto de espíritos especialistas na reencarnação, que faziam esse planejamento por eles, para o melhor da condição deles. Me recordo também, no livro Os Mensageiros, que os espíritos que estavam enlouquecidos, ou seja, tinham perdido a razão, e aqueles que estavam adormecidos no plano espiritual e não despertavam, também tinham seu planejamento reencarnatório realizado por outros espíritos, pelo setor de planejamento, sem a participação, porque eles não podiam participar. Então, quando a pessoa
não têm condições de participar do planejamento, espíritos nobres ajudam, realizando esse planejamento por eles. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele, naturalmente, com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais, que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Então ele faz a diferença da pessoa que tem a razão, apesar de estar em queda, daqueles que precisam reencarnar por questões evolutivas. Estão muito ainda inferiores para participar. Em ambos os casos, a idealização é feita por terceiros, por espíritos nobres, mas sem a participação do reencarnante. Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Fosse porque a palestra escalpelara melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Então eles deixaram André Luiz refletir sobre aquela informação, já que ele tinha um caso na sua família. O seu pai tinha vivenciado essa questão que ele indagou do planejamento reencarnatório. Por isso eles deixaram ele quietinho, pensativo. André Luiz então percebeu isso e criou novos assuntos para continuar aprendendo. Ele diz: passei então a observar detidamente os modelos masculino e feminino, não longe de meus olhos. Muito gentil, Josino pousou a destra de leve nos meus ombros e falou-me: aproxime-se das criações educativas, você lucrará muito observando de perto. Então André Luiz vai ver ainda mais de perto aquelas duas exposições, os dois modelos ali, construídos para mostrar a complexidade do corpo humano. Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de sabor antigo. O modelo, estruturado em substância luminosa, constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sob minha análise. Notem que André Luiz foi médico na Terra, ou seja, estudou anatomia de forma aprofundada. E aqueles modelos ali eram muito mais detalhados, muito mais belos mesmo, do que os modelos que ele havia observado enquanto médico na Terra. Ele compara a uma obra de arte, da arte helênica, que nós sabemos que era rica em detalhes. Semelhava-se aquela figura humana, imóvel, a qualquer coisa divinal, ou seja, era divino. Imagina a beleza que não é aquele modelo, né? Que, repito, não era um indivíduo, não era uma pessoa, era uma construção, era como se fosse um boneco, né? Mas muito vivo, cheio de detalhes. Com todos os órgãos, com as veias, as artérias, o coração, o pulmão funcionando à vista do observador. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto, os detalhes. Nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Ele nunca tinha visto tantos detalhes de corpo humano. Toda a musculatura estava ali, formada em fibras radiosas. Desde o frontal ao ligamento anular do tarso, viam-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que se localizavam na zona orbicular das pálpebras, no triangular dos lábios, no grande peitoral, no pectíneo, nas eminiscências
tenar e hipoternar, até o extensor dos dedos eram mais brilhantes. Do exame de superfície, passei a observações mais profundas, identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática e sanguínea. Então, notem o nível de detalhe daquele corpo. Os órgãos estavam todos ali, vibrando em obediência a dispositivos elétricos para demonstrações educativas. Era um modelo perfeito, com estímulo elétrico para mostrar o movimento dos órgãos, até mesmo a circulação sanguínea, linfática. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acinzentada, ao passo que as regiões do sangue arterial figuravam-se em cor encarnada. Até isso tinha diferença para o observador poder enxergar a circulação. Surpreendido, rendi silencioso preito de admiração à sabedoria divina, que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. De novo, André Luiz trata de como o corpo humano nos ajuda a evoluir. Esse corpo físico é uma dádiva, é um presente de Deus. Por isso que nós devemos cuidar desse vaso, desse recipiente que acomoda o nosso espírito, que manifesta a vontade do nosso espírito no plano físico. O corpo humano merece nossa homenagem por nos proporcionar a oportunidade da reencarnação e como ele é perfeito no seu movimento, na manutenção da vida, nos anos que se passam aqui na Terra, em que nós fazemos uso desse corpo. Rendemos a ele, portanto, as aquisições do espírito. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco. O tronco celíaco, na descrição de rodapé, é o ramo colateral da aorta abdominal. A maneira de pequenos rios de luz, destacando-se em expressão a luminosidade das cavas superior e inferior, das jugulares externa e interna, das artérias e veias axilares, da veia porta, das artérias esplênica e mesentérica superior, da aorta descendente, dos vasos ilíacos e dos gânglios da virilha. Então são termos médicos, né? Quem fez medicina entende muito facilmente esses termos. Nós, que não somos da área da saúde, temos maior dificuldade de identificar qual músculo ele está se referindo, qual órgão, mas nós conseguimos perceber a riqueza de detalhes dos ligamentos, dos músculos, das artérias citadas aqui. Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante, estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica. Então percebam que todo o corpo humano está ali demonstrado, não somente os órgãos, os tecidos, os vasos sanguíneos, o sistema nervoso. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, no qual o foco brilhante adquiria expressão mais intensa, para atenuar-se depois no grande ciático. Então André Luiz descreve, toda a rota que faz do cérebro, ligado ao cerebelo, descendo pela medula espinhal, e de forma luminosa, os técnicos que construíram aquele modelo vão demonstrando o caminho que faz, muitas vezes, as substâncias que circulam no nosso corpo. Transferi minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endócrino, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas. Então ele mudou a sua
análise do modelo masculino para o feminino e ateve-se ao sistema endócrino. Eu sempre falei sistema endócrino, né? Mas aqui está endocrínico, né? Deve ser também o termo técnico da medicina. Desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores, as glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhantes a pequenos astros de vida, congregados em sentido vertical, qual antena rútila atraindo a luz procedente de mais alto. Ele descreve então o sistema que ocasiona aí na reprodução, né? Descrevendo então no modelo feminino esses órgãos. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebessem todas, a seu modo, a coloração da epífise, semelhante a pequenino sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise à região dos ovários, como o nosso astro de vida, garantindo a coesão e o movimento da sua grande família de planetas e asteroides. Então ele está descrevendo o que a gente já viu nessa obra, que é a função, né, da glândula pineal e sua relação com o sistema endócrino, dando ordens, né, para a produção dos hormônios, para proporcionar a vida e também nos órgãos sexuais. Ao descrever a hipófise, há uma nota de rodapé, dizendo: pequena glândula endócrina situada na base do cérebro, responsável pela regulação da atividade de outras glândulas e de várias funções do organismo, também chamada de glândula pituitária. Então nós já vimos a função, né, dessa glândula, da hipófise, justamente demonstrando a função também espiritual na produção desses hormônios chamados hormônios psíquicos, nas palavras de André Luiz e dos seus mentores. Já vimos, não preciso repetir, como essa glândula determina a produção dos hormônios para proporcionar a vida, para proporcionar o estímulo necessário à reprodução. E ele compara, ao final, essa região como os astros, né? Os planetas e asteroides que também, de forma harmônica, se compõem e se organizam. Minha estupefação não tinha limites. É forçoso confessar, porém, que minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Então vejam que ele ficou ainda mais surpreso quando viu que das regiões genitais, dos centros genitais, havia um eflúvio de luz mais intensa. Notem a importância da função sexual, dessa energia sexual. Como eu dirigisse ao meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Vamos ver o que Alexandre tem a dizer sobre esse aspecto mais luminoso dos órgãos genitais. Na crosta, disse-me Alexandre, sorrindo, após se aproximar de mim. Em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. De fato, esse é um tema muito sensível, não é? A ponto da Igreja Católica colocar o sexo como pecado original, como algo poluído, né? Como algo inferior. Então Alexandre explica que há muita ignorância em relação ao sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. Nós temos poder criativo com a energia sexual. Eu não sei se eu já tratei aqui, mas a energia sexual tem essa força criadora
que é manipulada muitas vezes para criar mesmo, para produzir uma manipulação energética voltada para a criação. O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção, porque o útero proporciona a reencarnação, ela é a porta para a vida. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Então ele está explicando que para muita gente aqui na Terra, o céu é local de repouso, de alegria sem fim, que não há muita atividade. Mas Alexandre explica que, na verdade, há muito trabalho. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Então, para proporcionar a reencarnação, para proporcionar a elevação dos homens, é necessário a conjunção carnal, né? A manipulação da força criadora do sexo entre homem e mulher. É uma necessidade e é algo divino, porque proporciona a vida, a reprodução, perpetua a espécie humana e proporciona o nascimento, a gestação, né? A produção mesmo da vida humana aqui na Terra. Compreendi com novo espírito o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Olha que reflexão importante André Luiz está fazendo. Ele lamenta que na Terra nós ainda não tenhamos entendido a função sexual, o respeito que devemos ter ao sexo, aos órgãos genitais procriadores. Eu me recordo que, ao estudar o Espiritismo em relação às disfunções na área sexual, ao desequilíbrio na área sexual, uma das terapêuticas para curar o indivíduo que é desequilibrado nessa área é justamente manipular a energia sexual para criação em outras áreas. Ao invés de focar no ato sexual, no desequilíbrio, no desvario das energias sexuais, o indivíduo deve equilibrar essa energia utilizando, por meio da criação, a veiculação, o direcionamento da energia sexual para essas criações. Então, buscar o esforço físico, desenvolver atividades criativas, né? Seja nas artes, seja no auxílio ao próximo. Enfim, gastar a energia sexual com criação, porque é de fato uma energia criadora. Justamente para buscar o equilíbrio da energia sexual. André Luiz diz, então, que os órgãos procriadores têm funções sagradas. Alexandre, entretanto, como antena receptora de todos os seus pensamentos, advertiu André Luiz: relegue ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtivas. Olha que jeito bonito que Alexandre usou para falar para André Luiz. André Luiz, para de pensar mal dos outros. Não crie pensamentos de maledicência em relação aos encarnados, não. Ele disse basicamente isso. Ele disse, relegue ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtivas. Ele está dizendo, André Luiz, para de pensar mal, de criticar os encarnados, por favor. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Olha que reflexão. Ele fala, André Luiz, para de acusar quem é desviado do sexo. Para de ficar pensando neles
né, como esses criminosos, infratores. Por quê? O desequilíbrio deles já traz um grande sofrimento para eles. Eles não precisam que a gente fique relembrando o quanto são inferiores esses que buscam o desequilíbrio na área sexual. Eles já são infelizes por si só. Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. Então vejam que Alexandre colocou um ponto final na questão, hein? Ele não aprofundou o tema. Ele fala que a energia sexual merece nossa consideração como algo sagrado e que ela pode ser manipulada, deve ser manipulada para a criação, para a reprodução, para o respeito de um casal que, por meio do ato sexual, concretiza um relacionamento profundo, duradouro, e não esses, como a gente vê aqui na Terra, que não são duradouros, buscam apenas o prazer sexual sem qualquer compromisso. Então, depois de falar para André Luiz parar de pensar mal dos encarnados, Alexandre despediu-se, deixando André Luiz na grande instituição de planejamento, onde Josino, o assistente daquela sessão, ocupado nos encargos de seu ministério, me confiou aos cuidados de Manassés. É o nome de outro colaborador, Manassés, um irmão dos serviços informativos da casa, que me acolheu prazerosamente, cercando-me de gentileza e carinho. Senti imediatamente que o meu aprendizado ali se iniciava com imenso proveito. Manassés era um livro volante. Seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns, foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Então, vejam que eles estão passando por um setor de desenho. Nós já vimos esse setor também em outras obras estudadas aqui. Colaboradores, desenhistas mesmo, desenham o corpo que os reencarnantes se utilizarão. Fazem todo o projeto reencarnatório, com esboços mesmo do corpo físico que será formado. Enquanto eles analisavam então esses desenhos, alguém pediu ajuda ao novo colaborador. Manassés apresentou uma otimista. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. Olha que interessante a linguagem que André Luiz usou, não é? A pessoa tem dívida e precisa liquidar essas contas. Então, depois de muitos anos de trabalho no auxílio, aquele indivíduo renasceria, reencarnaria para saldar essas dívidas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio, a indecisão. Não se deixe dominar pelas impressões negativas, dirigia-se Manassés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão intrincado. Naturalmente, exige coragem, boas disposições. Então o reencarnante estava inseguro. E é muito natural. Eu mesmo aqui na Terra, ainda encarnado, ainda jovem, já me preocupo às vezes de como será a minha próxima encarnação. A gente pensa às vezes, né? Será que eu venho com conhecimento espírita? Será que eu vou errar de novo ou vou acertar? Então, se nós temos preocupações aqui, imagina para o candidato à reencarnação, lá no plano espiritual. Esse indivíduo iria reencarnar logo mais, estava preocupado. Manassés, então, procurou acalmá-lo. Entretanto, exclamava o interlocutor, algo triste. Temo contrair novos débitos em vez de pagar os velhos compromissos. Olha só, é o mesmo medo, o mesmo receio que às vezes a gente apresenta aqui na Terra. Pelo menos eu posso falar por mim. Eu também tenho esses receios. Será que numa próxima encarnação eu vou me endividar, eu vou errar de novo, eu vou contrair novos débitos? Então esse espírito estava com o mesmo receio. É tão penoso vencer na experiência carnal,
em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação? Essa dúvida é uma dúvida presente em todo espírita, principalmente nas pessoas que estão começando a estudar o espiritismo. Eles pensam, né? Nossa, mas a gente esquece do mundo espiritual, a gente esquece das nossas reencarnações anteriores. É difícil demais seguir o bem quando a gente vem com esse esquecimento. Seria, porém, muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, respondeu Manassés incontinente. Então aqui fica uma lição importante, que a gente sempre comenta aqui. Se nós lembrássemos do que fizemos, seria muito pior do que o esquecimento. Porque como nós somos muito endividados, muito imperfeitos, nós fizemos coisas terríveis. Nós éramos muito desequilibrados, não é à toa que estamos aqui na Terra ainda. Então, é muito melhor, é muito mais misericordioso da providência divina determinar o esquecimento do passado do que a gente lembrar de tudo. Porque se a gente lembra, a gente vai ter remorso, arrependimento, não vamos nos perdoar, não vamos perdoar os adversários de outras vidas. Então o esquecimento ele é necessário. Nós já falamos isso aqui várias vezes, já estudamos esses princípios quando analisávamos as obras de Leon Denis. Então, o esquecimento do passado é uma dádiva, é uma bênção dos céus. Se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. Ou seja, olha o pensamento lógico dele. Se o nosso passado fosse bonito, cheio de virtudes e acertos, a gente não precisaria reencarnar de novo. A gente não precisaria estar aqui recapitulando experiências. Se a gente está aqui, é porque erramos. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvido, o esquecimento, que o Senhor nos concede em caráter temporário. Percebam a lógica do argumento, do pensamento. Se esquecemos, é porque coisa boa não fizemos. Até rima, né? Se esquecemos do passado, coisa boa não fizemos. Então é melhor esquecer e tocar daqui para frente, fazer o bem, saldar essas dívidas, porque se o esquecimento existe, é porque coisa boa nós não fizemos. Abençoemos, portanto, o esquecimento do passado, porque ele é temporário. Esforçou-se o outro para esboçar um sorriso e objetou: conheço-lhe o otimismo. Quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante no concurso fraterno de vocês. Então ele ainda está muito inseguro e pede ajuda dos amigos quando estiver reencarnado. Modificando o tom de voz, indagou: pode informar se o meu modelo está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés, bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Olha só, muita informação aqui importante. Ele pergunta então se o modelo dele estava pronto. Então a gente já sabe que cada reencarnante recebe um modelo do corpo físico, para entender perfeitamente como o corpo virá, como ele receberá esse corpo. Além do modelo, Manassés fala do gráfico, ou seja, do documento que prepara a formação do modelo. E ele elogia o reencarnante, dizendo: parabéns por ter aceitado ir com um problema na perna. Olha como a gente participa do planejamento reencarnatório. Nós já vimos aqui que participa quem já está desperto para a vida espiritual. Aquele reencarnante, então, aceitou a sugestão dos amigos espirituais superiores. Eles chegaram para ele e falavam: olha, é interessante você ir com a perna defeituosa para compensar esse erro aqui do passado que você fez. Com esse defeito você vai trabalhar tal sentimento, tal virtude. Então eu acho legal você ir com um defeito na perna. O que você acha? E ele aceitou a sugestão.
Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. E aí volta aquele assunto da probabilidade. Nós reencarnamos com uma probabilidade de acerto e de erro. Se escolhemos o acerto, ganhamos mérito. A recuperação é mais rápida, nos faz um grande bem, como disse aí Manassés. Se erramos novamente, nos endividamos ainda mais. Sim, disse o outro, algo confortado. Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Então vejam que justamente o defeito na perna é para evitar a reincidência no crime daquele reencarnante, a reincidência no erro, na queda. A perna defeituosa iria ajudar ele a não cair em tentação. Uma tentação que ele não disse aqui, mas é relacionada à vaidade. Porque ele fala, essa perna defeituosa ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Então já percebemos que esse reencarnante tem um probleminha na vaidade. Se ele volta com o corpo perfeito, ele cairia de novo na vaidade. Então ele vem com uma perna defeituosa, justamente para reconhecer, eu não sou perfeito, eu tenho um problema, então a vaidade vai ficar em segundo plano. Essa reencarnação vai possibilitar a ele trabalhar a virtude da simplicidade, da humildade, ao invés de cair novamente nos erros que a vaidade proporciona. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? Então ele pergunta, quanto tempo eu vou viver na próxima encarnação? 70 anos no mínimo, redarguiu meu novo companheiro contente. O outro fixou uma expressão de reconhecimento enquanto Manassés continuou. Pondere a graça recebida, Silvério. Descobrimos então o nome do reencarnante, Silvério. Manassés fala para ele, reflita sobre a graça que você está recebendo. E depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Então ele já falou, não vai se suicidar, hein? A programação é até os 70. Não volte para cá antes dos 70. É 70 no mínimo que você tem de tempo na reencarnação, com esse corpo aí. Então não volte antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. Olha que adjetivo interessante a gente achou nessa obra, hein? Os espíritos que vencem a encarnação, que cumprem o que prometeram, são chamados de completistas na colônia. Aqueles que completaram a tarefa que se comprometeram antes de reencarnar. Que nós todos aqui, com a bênção de Deus, sejamos completistas quando regressarmos ao plano espiritual. Para que os nossos amigos espirituais fiquem felizes. Ah, o Lucas está voltando e ele vem como completista, cumpriu tudo o que prometeu, ou tudo, ou parcial, enfim. Cumpriu o que se comprometeu a fazer. Então ele é completista. Manassés fala então para Silvério, volte como um completista, não antes da hora e nem falhando, né? O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. As últimas observações de Manassés acenderam-me curiosidade mais forte, claro, né? André Luiz é muito curioso. Eu também ficaria curioso ao ouvir o termo completista. Não contive a indagação que me vagueava no pensamento e perguntei, meu amigo, que significa a palavra completista? Eu já supus aqui, né? Que é aquele que completa a encarnação, completa com o que prometeu. Vamos ver a resposta oficial, né?
O Manassés sorriu então e retrucou, bem-humorado. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Essa palavrinha deixou a gente um pouco entristecido, né? Ele diz: completista são os raros irmãos. Os raros irmãos. Ou seja, poucos chegam lá completistas. Poucos voltam para o mundo espiritual tendo vivido uma existência em que se aproveitou todas as possibilidades construtivas do corpo que foi oferecido. Isso aqui tem que servir de reflexão para a gente que está aqui ainda, hein? Será que eu estou aproveitando todas as oportunidades construtivas que o meu corpo me fornece? A saúde que eu tenho, a inteligência que eu vim, a perfeição dos meus órgãos físicos, eu estou utilizando todas essas bênçãos para construir virtudes, para cumprir o prometido? A gente só volta completista se cumprir com todas as possibilidades construtivas. Todas. Por isso que é raro, por isso que é difícil voltar como um completista. A gente precisa aproveitar todas as oportunidades construtivas. Tudo que surgir em nosso caminho de fazer o bem, a gente tem que fazer. De aprimorar a nossa inteligência, aprimorar a nossa moral, de ajudar os outros, de preservar o corpo físico, não bebendo, não fumando, não usando droga, porque isso diminui o nosso tempo na Terra. Então, se a gente comete algum ato que diminui a nossa vida aqui, ou que traz queda moral, a gente já não volta como completista. Completista é o nota 10. É aquele que usou a reencarnação no seu sentido ideal. Preservou seu corpo, desenvolveu a inteligência, cumpriu seus deveres de filho, de irmão, de pai, de mãe, de esposa. Esse é completista. Em geral, quase todos nós, regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Então, quem se desequilibra no sexo, quem se desequilibra na bebida, na comida, na vaidade, no excesso, né, de orgulho. A pessoa, por exemplo, que se dedica ao exercício físico, mas excede, exagera e aí lesiona o corpo. Isso tudo é gente que não volta completista. A maioria perde oportunidades e desperdiça energia, seja desvirtuando na área sexual, seja desvirtuando na vaidade, fica uma pessoa muito vaidosa, né? E aí gasta rios de dinheiro com vaidade, com plástica, com cirurgias corretivas, enfim. Não condenando aqui, né? Mas serve de reflexão. Será que a gente precisa, de fato, muitas vezes, de uma cirurgia meramente estética? Já recebemos um corpo planejado, um corpo que sofreu toda uma análise da espiritualidade. Os defeitos que vieram com ele, inclusive, são para o nosso aperfeiçoamento. Logicamente, que a gente nunca que vai condenar toda uma área da medicina, não é isso. Mas para o espírito maduro, não há necessidade, por exemplo, de corrigir uma falha meramente estética. A não ser que a pessoa esteja em depressão, aquela falha estética lhe cause um transtorno. Aí, logicamente, né? Mas que sirva de reflexão, né? Para a gente não desperdiçar forças fisiológicas. Para não regressarmos ao além como alguém que não foi completista, como alguém que não aproveitou as oportunidades. Ele prossegue dizendo que muitas pessoas perambulam na Terra fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas por vezes desprezam 50%, 60%, 70%
Olha a percentagem altíssima que ele colocou aqui, hein? Esse deve ser o mais comum. O indivíduo perde 50% das oportunidades, 70% e frequentemente até mais. Olha só, frequentemente até mais de nossas possibilidades. Olha quanto desperdício, gente. Mais de 70% de desperdício de possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Então, além de desperdiçar oportunidades, a gente muitas vezes direciona a energia que era para ser construtiva para o desequilíbrio. O maior exemplo é a energia sexual. Quantos direcionam a energia sexual para o desequilíbrio, ao invés da sua função sagrada? É o exemplo mais fácil de enxergar. Porque a função sexual é uma função sagrada. Ela deve ser utilizada para perpetuação da espécie, reprodução, troca de energia, de carinho com o seu companheiro, sua companheira. Deve ser uma troca de energias salutares, equilibradas, um carinho entre o casal. Mas, na grande maioria das vezes, nós desvirtuamos essa energia sexual, cultivando relacionamentos rápidos, vulgares, com vários parceiros, com desequilíbrios sexuais. Isso é desperdiçar. Então, esse espírito explica que isso ainda é uma agravante. Além de não aproveitar as oportunidades, nós desvirtuamos, desequilibramos, movimentamos energias que são sagradas para a degradação, para o embrutecimento do coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, a maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. Olha só, quem seguir a pauta bonitinha do cristianismo, utilizando as energias sagradas para o bem, para o avanço, para o progresso, para a educação, para a construção, esse volta cheio de mérito. A expressão que ele usa é: conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. A pessoa ganha mérito, ganha direito expressivo no plano espiritual. Por quê? Foi um servidor digno, fiel aos seus deveres. Então é um marido exemplar, que valoriza a esposa, que dá carinho, que não desequilibra a sua energia sexual, que cumpre seus deveres de esposo. E aí eu uso esse exemplo porque eu, do sexo masculino, casado, estou usando os deveres do matrimônio como um homem. Então esse volta completista, se cumpriu com seus deveres, não desequilibrou a energia, não só sexual, mas todas as energias construtivas. Se fizer direitinho o seu papel, não só na vida conjugal, mas na vida em comum, na sociedade, voltará com direitos muito expressivos, lembremos disso. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta, em missões de amor e iluminação. Ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Vamos fazer então a última reflexão do estudo de hoje sobre o completista. Quais direitos ele ganha quando volta para o mundo espiritual, tendo cumprido os seus deveres, cumprido com o que prometeu.
ele pode escolher à vontade o corpo da próxima encarnação. Por isso que a gente vê aí gente perfeita, linda, coração lindo, alma linda, iluminada e um corpo perfeito também, belo, esbelto, porque nós já falamos aqui, não é uma imposição cultural machista. Tudo que Deus cria é belo, é bonito, né? A fealdade não faz parte do divino. Eu não estou dizendo que é para excluir o feio. Vamos tratar mal o feio, a feia. Não é isso, gente. Eu só estou dizendo que tudo que é divino é belo, por natureza. Né? É impossível um ser, um espírito superior, não encarnado, né? Desencarnado, de luz, iluminado, apresentar fealdade. E aí, por mais que se diga, mas o que é feio e o que é bonito é uma construção. Ok. Ainda que seja uma construção cultural, o fato é, quando nós olhamos para esses seres, nós só enxergamos beleza, porque a beleza faz parte do divino. Então, o indivíduo que é um completista, ele escolhe o seu corpo. E eu não estou dizendo que ele sempre vai escolher um corpo lindo. Ele pode escolher um corpo normal, né, com defeitos também, justamente para não cair no erro da vaidade ou de sofrer muita bajulação, porque a gente sabe, né, quando a pessoa é muito bonita, ela sofre bajulação, ela é privilegiada no tratamento, né? Então, muitas vezes esses espíritos escolhem vir com corpos normais, né, sem uma beleza exuberante, por exemplo. Mas o fato é que ele escolhe livremente o corpo que vai receber. Ou recebe um corpo enobrecido, saudável, com possibilidades para ele continuar com as suas atividades que deixou aqui na Terra. Então vamos finalizar mais um estudo refletindo sobre tantos ensinamentos que hoje nós colhemos dessas páginas. O quanto há de belo na elaboração do planejamento reencarnatório, do corpo físico que receberemos, do esboço que é feito, os desenhos, a preparação gráfica, o modelo que é construído para o reencarnante participar, escolhendo defeitos, escolhendo situações que servirão do seu aprimoramento espiritual. Agradeçamos então a Deus pela oportunidade da reencarnação e pelo recebimento de um corpo físico, ainda que não seja o corpo ideal, ainda que traga defeitos, limitações, é o corpo que Deus nos concedeu para o nosso progresso. Por isso devemos respeito e principalmente gratidão por termos recebido essa oportunidade. Agradeço então mais uma vez a espiritualidade amiga que nos fornece tantas bênçãos, tantas lições, tantos ensinamentos e que nós todos possamos sintonizar com eles para receber essas páginas de luz abençoadas pelo conhecimento espírita. Que a paz do nosso Senhor Jesus, modelo e guia da humanidade, e de sua Mãe Santíssima Maria, continuem a abençoar toda a terra, nos auxiliando nesse momento de transição em que vemos um mundo ainda tão desequilibrado, desconcertando justamente essas energias que vimos hoje no estudo, que deveriam ser sagradas, transformadas em desvarios, em desequilíbrios. Rogamos então aos amigos espirituais que continuem a nos abençoar, a nos envolver, a nos inspirar, possibilitando as reflexões, o aprendizado, para colocarmos em prática em nossas vidas tudo o que vemos diariamente com esses estudos. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado mais uma vez a todos e que a paz de nosso Senhor nos abençoe. Até o próximo estudo.